O escândalo do esquema ilegal de telamento na Liga Brasileira de Free Fire continua rendendo frutos e novos capítulos. No último vídeo aqui no meu canal, eu trouxe uma entrevista exclusiva com o croata, ex-técnico na New X Game, que atuou em conluio com a Outgamers, combinando jogadas e utilizando links sem delay na série de acesso da LBFF número 5. E como eu também prometi no meu último vídeo, hoje nós vamos debater o aspecto esportivo. Será mesmo que nenhum time foi prejudicado, como jura de pé junto a Garena? Inclusive escreveu isso na carta à comunidade, divulgada no mês passado. Hoje nós vamos desmontar essa tese da Garena, em mais um trecho da entrevista exclusiva que Croata deu ao meu canal. Nós também debatemos sobre a aplicação do link sem delay dentro de jogo, na hora de combinar as calls, prejudicar e até mesmo poupar uma equipe que subiu para a Série A da Liga Brasileira de Free Fire. Esse e outros detalhes você confere agora. E antes da gente mergulhar no tema de hoje, aquelas dicas de sempre. Se você não é inscrito aqui no meu canal, amigo, faça esse favor, se inscreve por aqui, deixa o seu like nesse vídeo, isso é muito importante pra gente. E como sempre digo aqui pra vocês, vou deixar minha chave Pix aqui embaixo pra você que quer fazer uma contribuição com o meu canal e ajudar com que a gente continue fazendo esse conteúdo independente de esportes eletrônicos e trazendo até vocês todo tipo de conteúdo, até mesmo aqueles que eles não querem que cheguem até vocês. Vamos dar uma olhada agora nas novas revelações do escândalo da Liga Brasileira de Free Fire, o maior escândalo da história dos esportes aqui no Brasil. Muito bem, para você que acompanha o meu canal, você viu que o último vídeo foi uma entrevista exclusiva com o ex-técnico da New X Game, croata, que utilizou o link sem delay na LBFF número 5 em conluio com a Outgamers. Inclusive, croata, junto com o André TV, que era ex-CEO da Outgamers, foram punidos pela Garena com um banimento. No primeiro momento, a Garena não divulgou exatamente por que estava banindo os dois nomes, croata e também André TV. Depois da entrevista exclusiva do ex-CEO da Outgamers, o André TV aqui ao meu canal, ficou claro e também de conhecimento da comunidade o que viria a ser o maior escândalo da história dos esportes aqui no Brasil, o esquema ilegal de telamento na LBFF na série de acesso número 4 e também número 5. Para você que não tem noção do que é o esquema ilegal de telamento, é o recebimento de um link sem delay de transmissão para que os times que tivessem esse link conseguissem antecipar as jogadas dos seus adversários. De acordo com a denúncia, este link sem delay era fornecido por um ex-caster da Garena, o Marco Solotov, que era comentarista oficial e responsável por passar esse link para a Outgamers. Na temporada número 5 da LBFF, a Outgamers repassou este link para a New X Game e os dois times combinaram jogadas para aquela situação. Nenhum dos dois times conseguiu a vaga na Série A, mas isso não quer dizer que os resultados não foram maculados. Nós vamos mostrar hoje como o resultado esportivo também foi prejudicado por conta deste link sem delay, ainda que as duas equipes, New X Game e Outgamers, não tenham conseguido acesso para a Série A da LBFF. Antes de eu te trazer novos detalhes dessa entrevista exclusiva que o croata deu ao meu canal, vamos recuperar aqui a carta à comunidade que a Garena divulgou logo em seguida, depois que o André TV deu a entrevista ao meu canal, divulgando, enfim, todo o esquema ilegal de telamento. A carta à comunidade é bem extensa, mas a Garena só destina poucas linhas para falar sobre a implicação esportiva que esse esquema ilegal de telamento acabou inferindo ou não na LBFF. A Garena jura de pé junto que não. Vamos dar uma olhada nas palavras da Garena. Em determinado momento da carta, podemos afirmar que nenhuma das demais equipes foi prejudicada por um artifício irregular e que as pontuações não foram afetadas. Por isso, os resultados do grupo da série de acesso da LBFF 5 estão mantidos. A pergunta que fica é como a Garena tem tanta certeza disso? Quais foram os dados ou meandros da investigação que levam a desenvolvedora a tomar essa decisão? A bem da verdade, a gente só tem acesso às conclusões. Aos meios, nós não temos acesso. É assim que a Garena trata você que acompanha a LBFF. Ela toma uma decisão e informa você, mas não diz como ela chegou até esta conclusão. E hoje aqui no meu canal a gente vai desmontar esta tese da Garena. Times foram prejudicados e até mesmo
beneficiados sem saber no esquema ilegal de telamento. Vamos dar uma olhada em trechos da entrevista do croata e eu também vou te explicando o que isso quer dizer na prática. Relembrando, a New X Game atuou com o Link Sem Delay na temporada número 5. A gente tem conhecimento de que o Link Sem Delay foi utilizado nas temporadas 4 e 5. Mas na temporada número 4, a Outgamers, que foi responsável por receber este link do Marco Solotov, atuou sozinha. Mas como não conseguiu acesso, na temporada número 5, então repassou este link a Outgamers, que era treinado pelo croata, que é este novo delator que me deu entrevista agora, para atuar em conluio, combinando jogadas e também utilizando o Link Sem Delay. Como eu falei anteriormente, nenhuma das duas equipes conseguiu acesso para a Série A da LBFF, mas isso não quer dizer que eles não tenham bagunçado e também alterado a classificação final da série de acesso. Para contexto, vamos relembrar as equipes que fizeram parte da série de acesso da LBFF número 5. Foram elas: a INTZ, Santos, Team Liquid, PEN, Outgamers, Sintonia, Civis, Amazon Creeps, Volts, New X Game, Immortal Force e a equipe X, que é a equipe XD hoje em dia, que também vai trocar de nome, mas naquela época era a equipe X. Estes foram os times que fizeram parte da série de acesso da temporada 5 da LBFF. Lembrando que agora a gente já tem conhecimento que duas dessas equipes utilizavam o Link Sem Delay, que era a Outgamers e a New X Game. Durante a entrevista exclusiva ao meu canal, o croata deu detalhes sobre a aplicabilidade deste link dentro dos mapas do Free Fire. Ele diz que durante essa série de acesso, ele atuou com Link Sem Delay em todos os jogos, o que difere um pouco do depoimento do André TV, que disse que depois que eles observaram que não iriam conseguir o acesso, desligaram o Link Sem Delay. No caso da New X Game, não é este o caso. Ele diz, o croata, que a equipe utilizou o esquema ilegal de telamento em todos os 6 mapas. E que neste caso, inclusive, a Civis, eles atuaram de uma forma, o que o croata diz, abre aspas, na maldade. De acordo com o técnico da New X Game, depois de ter sido ali prejudicada aí dentro do jogo pelas Civis nos primeiros mapas, a Civis conseguiu ali abates contra a New X Game, aquilo ali acabou criando uma espécie de clima de rivalidade entre a New X Game e a Civis dentro do jogo. E que a partir daí, croata diz, nas palavras dele, que a New X Game atuou para prejudicar o time da Civis. Abre aspas. Na maldade. Vamos dar uma olhada no trecho da entrevista em que croata dá detalhes sobre como os times prejudicaram a Civis com o Link Sem Delay. A Civis a gente já queria prejudicar, entendeu? A gente caiu até na cal deles, a gente não conseguiu matar, mas era um time que a gente queria prejudicar, só que não era devido ao uso do link. Foi porque na primeira sala, exploratória, a gente estava indo para nossa cal de boa, e eles vieram atrás. Aí nesse tempo, a gente não conseguiu recuar, eles fez um fecho lá na gente, tirou a estratégia deles, veio de carro, avançou, matou 3 do meu time, deixou só o Bueno vivo, e aí acabou que prejudicou nosso jogo já na primeira sala. Na primeira sala nosso já foi pé. Aí eu peguei, me senti irado no momento e disse aos moleques, vamos cobrar os caras da Civis. Infelizmente, se eles tiverem prejuízo a subir pra Série A, a gente não vai deixar de subir e vamos usar o link a favor disso. Foi o único time que eu usei na maldade mesmo. O que mostrar na live eu vou atrás desse time, não vou deixar subir. Os outros era só por estratégia. Em seguida, a croata dá mais detalhes. E não só equipes foram prejudicadas, como algumas equipes acabaram até sendo beneficiadas sem saber. É o caso da Amazon Creeps. Aqui é importante a gente deixar claro uma coisa. Embora a croata diz que a Amazon Creeps foi beneficiada, a Amazon Creeps não sabia de nada disso. Isso parte do próprio julgamento do croata, que era muito ligado à história da Amazon Creeps, disse que sentia que eles eram uma equipe que se esforçou bastante pelo acesso para a Série A da LBFF, que na temporada número 4 sofreu com queda de internet na série de acesso e que por isso a New X Game e ele propriamente não queria de forma nenhuma prejudicar a Amazon Creeps, que ele chama de CZ. Veja só que com o Link Sem Delay, no momento em que eles usaram para prejudicar a Civis, eles utilizaram também para dar uma espécie de benefício para a Amazon Creeps. Acompanhe. E temos de cara com a CZ. Isso mostrou na live. A CZ tava lá de um lado e nós chegando assim meio que pro meio de poxa, eu peguei e falei pros moleques, volta. É a CZ que tá aí. Nós não vai matar os caras porque a CZ vai subir e eu não quero prejudicar eles. Porque a CZ já vinha de um split meio conturbado, por conta daquela queda de energia que teve. Querendo ou não, o Amazonas é um lugar bem ruim de internet. É uns meninos bem sofridos. Então, tipo assim, do meu ponto de vista,
por eu já ter essa vantagem, eu não queria prejudicar quem já estava, entre aspas, prejudicado por um dos fatores, entendeu? Ou seja, se eu tivesse agido de má fé por completo com o Link, eu também teria ido para cima da CZ e pensado somente em mim. Mesmo eu não tendo a chance de subir naquele momento por ser a última sala, matematicamente eu tinha que matar a sala inteira para subir, e mesmo se eu acho que eu não conseguia, eu ainda vi a CZ na minha frente e não quis matar, eu voltei. Então, tipo assim, teve artifício que eu joguei com o Link ao meu favor para ganhar ponto, mas também teve artifício que eu joguei contra mim, deixando outros diante da minha visão passar batido. Estes são novos e sérios detalhes de como o esquema ilegal de telamento foi utilizado. O André TV, que é o autor da primeira denúncia aqui no meu canal, já tinha deixado claro que algumas equipes foram prejudicadas. No caso do André TV, ele disse claramente que a Team Liquid foi prejudicada na LBFF número 4, que inclusive resultou na queda da Team Liquid para a Série B. Agora, nas palavras do croata, aparece a Civis, que não conseguiu o acesso para a Série A da LBFF. Será mesmo que a Garena tem condições de dizer que nenhum time foi prejudicado na LBFF número 5? Tá claro, provado, um réu confesso diz que as equipes foram prejudicadas, no caso a Civis, de forma mais clara pela New X Game, e que até mesmo a equipe foi beneficiada, deixando o caminho livre para que ela conseguisse o acesso, claro, de forma justa, para a Série A da LBFF. A Amazon Crips nada tinha a ver com isso, não sabia do link sem delay, acabou sendo beneficiada por tabela sem mesmo saber. Mas o fato é o seguinte, a Garena não pode afirmar que os resultados não foram maculados. Os resultados da série de acesso da LBFF número 5 deveriam ser cancelados, mas a Garena não tem coragem para admitir o óbvio. Os resultados estão prejudicados. Vale lembrar que, inclusive, da última entrevista com o croata, eu entrei em contato com a Garena para tentar saber alguma resposta da desenvolvedora. Naquele momento, o croata estava dizendo que havia sido até liberado para jogar depois da punição, mas a verdade é que a Garena não está muito interessada em dar explicações públicas. Até o momento, 3 dias depois, a desenvolvedora sequer deu um retorno se vai ou não se manifestar sobre uma resposta ou não. Ela prefere realmente atuar no silêncio. E hoje, novamente, eu entrei em contato com a desenvolvedora para tentar uma resposta sobre essas novas denúncias sobre o esquema ilegal de telamento. E mais uma vez a Garena não se manifestou, não falou se vai mandar resposta ou não, continua deixando o fã e todas as equipes sem resposta sobre esse esquema ilegal de telamento. E um desdobramento importante também do que aconteceu na última entrevista com o croata é a relação com o GG Easy. Veja só o que aconteceu. Depois que o croata me deu a entrevista, que eu estava me preparando para colocar no ar, GG Easy, que até então era tido como inocente de todo esse esquema ilegal de telamento. Vale lembrar, GG Easy é CEO da Outgamers e também um dos maiores influenciadores de Free Fire aqui no Brasil. Até então, a denúncia apontava que GG Easy não sabia do esquema ilegal de telamento. Mas croata, que era técnico do time dele, dá uma versão diferente e diz que GG Easy sabia sim do esquema ilegal de telamento. E GG Easy, inclusive, atuou para que o croata não desse entrevista, ameaçando o técnico com um processo e estipulando uma multa extrajudicial, ou seja, sem impetrar diretamente na justiça, uma multa de R$100 mil. Não porque ele estaria mentindo, veja só o detalhe, mas porque ele não poderia divulgar detalhes confidenciais da equipe durante a sua estada lá. Veja que em nenhum momento GG Easy diz que a entrevista é mentirosa, só diz que detalhes não deveriam ter sido colocados em público. Aí a interpretação fica para você que está assistindo aqui. Bom, e aquela hora da minha análise, né? Eu não posso passar por aqui sem deixar a minha opinião. Bom, tá claro que os resultados da LBFF número 5 estão prejudicados, deveriam ter sido anulados, a série de acesso refeita, claro, sem a participação das duas equipes que fizeram um esquema ilegal de telamento. A Civis claramente prejudicada e tem total direito de reclamar. Agora, realmente me deixa um pouquinho encucado o silêncio das equipes, né? Algumas manifestações públicas acabaram acontecendo, mas parece de forma muito protocolar, né? Algumas equipes nem falam em procurar a justiça. O que eu vejo nos esportes eletrônicos é que, diferente dos esportes tradicionais, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, a CBF não é vista pelo Flamengo, Vasco, Botafogo, São Paulo, Corinthians, Grêmio Internacional, enfim, todas as equipes que disputam o Campeonato Brasileiro, elas não enxergam a CBF como as suas sócias, enxergam apenas como a organizadora do campeonato, e todas as equipes estão preocupadas em vencer a competição. Nos esportes eletrônicos é um pouco diferente.
Eles enxergam a desenvolvedora como uma espécie de sócia. E aí não querem muito entrar em atritos, acabam relevando situações como essa. Hoje, você pode estar passando um pano, ou até mesmo não procurando todos os seus direitos, e você pode estar alimentando um monstro que vai te engolir daqui a alguns anos. Campeonatos esportivos, eles precisam estar fundamentados na ética e na integridade esportiva. O fã tem que ter certeza de que nenhum tipo de trapaça ou benefício ou algum tipo de proveito ilegal está sendo tirado por alguma equipe, ou que a desenvolvedora está fazendo vista grossa, está atenuando punições, porque isso tira a credibilidade do campeonato, afasta patrocinadores, afasta fãs, afasta também interessados em estar presente nesta liga. O Free Fire é um ramo dos esportes eletrônicos muito rentável financeiramente, mas as equipes não podem esquecer que o objetivo principal, além do lucro, que não dá para tirar isso da vista, né? A gente não pode ser aqui utópico, né? Mas o principal objetivo esportivo é levantar títulos. Enquanto o campeonato está maculado desse jeito, não dá nem para dizer que a Garena é responsável pelo mal feito, mas ela em parte é responsável também porque não aplicou todos os mecanismos de segurança necessários para aquilo, né? Um retorno ao presencial tende a diminuir esses problemas, mas as séries B e C continuarão sendo resolvidas de forma remota, né? O que isso implica que a Garena deixe os seus protocolos de segurança mais rígidos e a fiscalização mais ostensiva, mas a gente tem que lembrar que todo campeonato esportivo precisa ter integridade, o fã precisa ter certeza de que está sendo resolvido, entre aspas, no tiro, né? A gente fala no futebol na bola, no Free Fire no tiro, virtual, claro, né? Mas que aquilo ali esteja realmente dentro de uma normalidade esportiva. Não é o que aconteceu na LBFF número 5. A Garena deveria ter mais coragem para encarar esse assunto, anular os resultados ou refazer toda essa série de acesso. O que não dá é para a desenvolvedora atuar dessa forma ditatorial, sentando no seu trono, não dando explicações públicas, ou quando dá explicações evasivas, sem dizer exatamente justificar as suas decisões, apenas comunicar ao público como se eles fossem meros espectadores. A Garena já viu que a sua comunidade é bastante engajada, que vai pressionar patrocinadores quando tiver que pressionar. Ou seja, a Garena parece que não aprendeu com esse primeiro episódio e continua repetindo os mesmos erros, agora com esses novos detalhes do esquema ilegal de telamento. Eu deixo aqui o meu canal aberto para a Garena, se ela quiser dar uma entrevista, se algum gestor quiser dar entrevista, aqui o espaço está aberto, como sempre fiz, ouvindo todos os lados. A Garena parece que prefere optar pelo silêncio. Espero que mude. Vamos ver aí os próximos episódios desse escândalo, que, como eu disse no início do vídeo, é o maior da história dos esportes eletrônicos aqui no Brasil. Quero saber a sua opinião. E aí, os resultados estão prejudicados na sua opinião? Sim ou não? Deixa aqui nos comentários pra gente continuar esse debate. Me segue lá nas redes sociais, no Instagram e também no Twitter, Xande Teixeira, pra gente continuar esse e outros assuntos por lá, com bastante coragem, personalidade, pressionando com quem tem que pressionar e levando esse assunto até onde ele tem que ser levado, até as últimas consequências. Segue lá nas redes sociais, acompanhe outros vídeos aqui no meu canal, deixa o seu like, se inscreve aqui no meu canal, compartilha aí com seus amigos, vamos fazer esse canal crescer. Quem sabe 2022 a gente consiga uma frequência ainda maior aqui no meu canal, que a gente consiga também abraçar outros jogos, entretenimento, enfim. Apoie aqui o meu canal se você realmente gosta do meu trabalho. Compartilha com seus amigos, deixa o seu like. Se você puder fazer uma contribuição com a minha chave Pix aqui nos comentários, enfim, você tem muitas formas de apoiar aqui no meu canal. Vejo você em uma outra oportunidade, um grande abraço e até lá!